de mais ou menos 10 anos, isso. né? Então, dá para você fazer assim dessa maneira, né? A questão é conseguir amplificar a voz da pessoa em questão para atingir os 200 milhões de brasileiros. Ô, Rafa, se você chega lá em cima, qual empresa você nacionalizaria hoje aqui no Brasil? E aí já acabou, agora tirou até os matou. Eu começaria pela nacionalização de empresas que hoje em dia são consideradas formalmente estatais, mas na prática não são realmente estatais, não servem ao povo brasileiro. Eu começaria pela Petrobras, né, que boa parte das atividades dela são desempenhadas com o objetivo basicamente de atender a acionistas privados. Então, muitas vezes, toma-se decisões que não são de interesse, por exemplo, do motorista, né? Não são de interesse ali do caminhoneiro, né? Porque o interesse do motorista de carro, do caminhoneiro, é a gasolina baixa. Sim. Né? Não são de interesse ali dos comerciantes, porque o preço da gasolina vai influenciar também no preço dos produtos em geral. Não é de interesse do consumidor, mas é de interesse, às vezes, do George Soros, que tem ali X% da Petrobras. Na época ainda dos primeiros governos do PT, ou final ali do governo do FHC, o Soros abocanhou um pedaço relativamente grande até da Petrobras. Depois ele vendeu, né? Mas ele, durante um período, ele foi praticamente coproprietário da Petrobras, né? Mesma coisa em relação à Vale. Então, assim, muita coisa no Brasil que a gente aprende que é estatal e que muitas vezes ali, o liberal, muitas vezes por falta de conhecimento, vai dizer, não, é isso aí, não tá dando certo porque é estatal. Na verdade, não tá dando certo, muitas vezes, porque tem um sanguessuga ali naquela estatal que, enquanto a gente tá usando os impostos, né, para financiar aquela máquina, o cara tá pegando e tirando dele, né? Tirando dele por fora, e por isso às vezes nunca dá certo. Então eu começaria pelas empresas que a gente acha que são estatais, mas não são estatais de verdade, como a Petrobras. Depois da Petrobras, eu começaria a olhar para o setor militar, por exemplo, indústria bélica, começaria a olhar, por exemplo, para os setores do setor energético, outras empresas do setor energético, por exemplo, talvez desfazer algumas privatizações recentes que têm sido feitas nesse âmbito. Mas em que sentido indústria bélica? Você pode dar exemplo aí? A gente pode falar, por exemplo, da Avibraz, que é uma empresa importantíssima e que foi deixada às moscas, né? Ela produz ali peças de artilharia que estão entre as melhores do mundo, que são até requisitadas internacionalmente. Sério? Sim, mas a empresa está ali basicamente falida e os funcionários fazem manifestação, fazem protesto, fazem lobby para que o Estado brasileiro compre a empresa, né? Compre essa empresa para reativar, e o Estado brasileiro basicamente se recusa a comprar e ainda está deixando países estrangeiros disputarem para comprar a Avibraz. Imagina só um país estrangeiro comprando uma empresa militar. Mas por que esse desinteresse na Avibraz? Você entende? Porque eu visualizo como sendo uma falta de perspectiva, uma falta de projeto. Se bobear, é traição mesmo. Mas eu vejo principalmente como uma falta de perspectiva de longo prazo. Por que o Brasil não tem perspectiva de longo prazo em relação a essas questões militares? Basicamente porque a nossa elite política, e isso envolve desde o pessoal da esquerda até o pessoal da direita, a nossa elite política comprou o mito vendido no pós-Guerra Fria, aquele mito ali do fim da história do Francis Fukuyama, aquele mito da nova ordem mundial, de que a história da humanidade agora ia se desenvolver sem guerras, rumo a uma aldeia global em que todos seremos irmãos e vai ter o império dos direitos humanos e você vai integrar o planeta e vai internacionalizar tudo e por aí vai. E é assim que as coisas vão ser. Resta apenas ficar gerenciando, né, direitos e impostos e por aí vai, mas que daqui a 100 anos, por exemplo, não vai ter mais guerra e todos os países vão ser um só. É o pessoal que ouviu demais. Não precisa ter exército. Não precisa ter exército. É o pessoal que ouviu demais o Imagine do John Lennon e começou a acreditar naquela letra idiota. Tá entendendo? Então os caras realmente acreditam que daqui a 100, 200 anos o mundo vai ser assim. E esse pessoal no Brasil, né, desde a direita na linha FHC, PSDB, etc, etc, até a esquerda na linha PT, esquerda e direita educadas na USP, e educadas ali lendo os mesmos filósofos, os mesmos sociólogos, Wallerstein, Fukuyama e por aí vai, esse pessoal é convicto em relação a isso, eles discordam apenas em detalhes de como é que o Brasil deve caminhar nessa direção. Quando você tem esse tipo de mentalidade, você acha, por exemplo, que Forças Armadas não servem para nada, porque o Brasil não faz guerra, o Brasil não tem nenhuma... A gente vê volta e meia
grandes figuras do PT ou do PSDB ou de outros partidos falando que o Brasil não tem inimigos. Né? A gente já escutou isso aqui. Vamos acabar com o exército brasileiro porque não serve pra nada. Aí é Já complicado, falaram né? já rolou essa ideia aqui. Isso não existe, né? Porque assim, não interessa se o seu país não fez uma guerra em 200 anos, né? As Forças Armadas, elas são um tipo de instituição que você tem que ter, elas têm que ser as melhores do mundo, mesmo que você reze diariamente para nunca ter que usá-las. É o né? seguro do carro. É o seguro do carro. É o seguro do carro, exatamente. Ou uma arma que você tenha em casa, uma arma legalizada. Você nunca quer que um bandido entre na sua casa para você ter que testar a sua arma. Mas é melhor tê-la. Né? É melhor que você tenha meios de defesa, meios de segurança. E as Forças ela Armadas preparada para usar com a maior eficiência possível. Exatamente, O dia que você for né? usar vai ser o exército do seu caramba. tem que ser o melhor possível, mesmo que você nunca tenha que usá-lo. Você vai fazer exercícios todos os dias com as Forças Armadas, você vai investir para que eles tenham alta tecnologia, você vai diariamente fazer aquela, entre aspas, lavagem cerebral ali, ideológica e de disciplina, de deixar os caras ali com sangue nos olhos, todos os dias ali cantando música sobre matar e disparar e por aí vai, mesmo que você nunca declare uma guerra na história do seu país e seu país nunca seja invadido. O militar, ele tem que ser assim, e você tem que ter Forças Armadas assim, não Forças Armadas tipo, sei lá, da Suécia ou da Holanda, que os caras parecem uns bananas, mas Forças Armadas tipo, por exemplo, da Coreia do Norte, em que os caras estão o quê? Desde a Guerra da Coreia, 80 anos atrás, praticamente sem conflito, uma ou outra escaramuça minúscula, mas os caras ali fazem treinamento sangue nos olhos ali, e recebem investimento e por aí vai, né? Os países têm que ser assim. Mas nós temos um exército grande, né? Que custa caro. Não sei se eles estão preparados, assim, né? Acho que não. Acho que é até por isso que o pessoal fala que tem que acabar com o exército, né? Porque custa caro. Quando esse discurso vem da esquerda, Ah. é mais por ressentimento mesmo. Ressentimento histórico. De uma ditadura militar? Sim. Eles falam que a ditadura militar era mais de esquerda que de direita. Mas isso os liberais geralmente falam. É. Né? O pessoal vai dizer ali que o Geisel, por exemplo, era comunista e por aí vai. Mas é que assim, a esquerda, como ela não triunfou, ela não venceu, ela não derrotou a ditadura militar. A ditadura militar acabou basicamente por ordem dos Estados Unidos, por pressão dos Estados Unidos, que considerou que a gente estava num momento histórico ali nas Américas, em que essas ditaduras militares ibero-americanas, elas não eram mais necessárias para você gerenciar o projeto globalista dos Estados Unidos, porque os caras já percebiam que a União Soviética já estava começando a caminhar ali para o seu fim. Então, não precisamos mais dessas ditaduras aqui na América Ibérica. Algumas delas estão começando a querer sair da linha, os argentinos entrando em guerra com os britânicos para recuperar as Malvinas, o Geisel aqui fazendo aliança com o Saddam Hussein para poder desenvolver a energia nuclear e as armas nucleares. Então, esses militares aí estão virando nacionalistas de verdade. Sério? Deixaram... Geisel tinha esse relacionamento Com o Saddam Hussein? Saddam Hussein? Sim. Caramba, velho. Era pra o gente Brasil ter bomba fez uma- atômica aqui, então. Era pra gente ter, a gente ia ter, né? Se não tivesse, não que eu esteja defendendo o retorno, eu não defendo o retorno da ditadura militar, eu acho que fez muita besteira também, Sim, cometeu ali atrocidades e por aí vai, mas naquele período, o Geisel, ele estava lutando para que o Brasil tivesse armas nucleares, né? E fez uma parceria com o Iraque do Saddam Hussein para poder ir trabalhando isso aí, troca de tecnologia nuclear, né, de segredos nucleares entre o Brasil e o Iraque, para a gente poder construir a nossa bomba atômica. Se o né? Brasil tivesse uma bomba nuclear hoje, acho que a Tudo gente ia ser seria mais diferente. Não respeitado. precisaria Com de um certeza. exército tão grande. Poderia ser um pouquinho menor. Não precisaria de um exército tão grande. Melhor, Mas né? faz melhor. diferença para um país ter uma bomba nuclear. Toda a hoje. diferença. Né? A bomba nuclear é o lastro da palavra do presidente. Né? Quando um país vai na ONU, por exemplo, e fala X, você, mesmo que inconscientemente, né, vai julgar o que ele está falando com base no poder daquele Estado. E a bomba atômica é um elemento, é um patamar de algo que o filósofo, o sociólogo argentino Marcelo Gullo chama de umbral de poder. O que é um umbral de poder? Um umbral, de modo geral, é um portal, né? O que é um umbral de poder? É um determinado limiar que, se você atravessa esse limiar, né, de poder, você não pertence mais à categoria de países daqueles que não passaram esse limiar. Então, vou dar um exemplo.
Quando a Inglaterra fez a Revolução Industrial, ela saiu do mesmo conjunto de países do mundo e atingiu um patamar próprio. Nesse período, a Inglaterra se tornou o país mais poderoso do mundo. E isso começou a ficar equilibrado conforme os outros países foram fazendo a Revolução Industrial também. Aí a França fez, a Prússia e depois a Alemanha fez, né? Os Estados Unidos começou a fazer sua Revolução Industrial. Aí vai todo mundo mais ou menos se equiparando à Inglaterra. Aí depois, qual virou o umbral de poder? O fato de você ter um Estado continental. Os Estados Unidos, portanto, completaram a marcha para o oeste, alcançaram o Pacífico, anexaram ali as províncias espanholas, né? Depois províncias mexicanas, e aí você passou a ter um país continental do Atlântico ao Pacífico, e os Estados Unidos chegaram a um novo nível de poder, um umbral de poder. A partir daí, só os países que também tinham uma extensão continental passaram para a próxima fase, entre aspas, né? A fase seguinte em relação a isso foi a bomba atômica, né? Quando os Estados Unidos estouram ali as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, desnecessariamente, não foi por motivos militares, foi por motivos políticos, foi para testar e para mandar uma mensagem para os soviéticos, né? Os Estados Unidos chegam num outro nível de poder. E aí a grande questão passa a ser a bomba atômica. É claro que depois da bomba atômica tem algumas outras questões também que são interessantes. A gente pode falar em biotecnologia, tem gente que vai dizer inteligência artificial, tem várias outras coisas. Mas a bomba atômica, a bomba atômica continua sendo um dos principais fatores que você vai distinguir. Esse país é soberano, esse país não é soberano. Por que eu sou, por exemplo, contra o ingresso agora do Brasil no setor permanente do Conselho de Segurança da ONU? Tem um camarada meu também da Nova Resistência, o Lucas Leiroz, que ele comentou sobre isso antes já. Eu concordei plenamente com ele, que é o seguinte: seria uma armadilha o Brasil na área permanente do Conselho de Segurança da ONU sem armas nucleares. Por quê? Porque o Brasil vai dar um veto ali. Se você parar para pensar, todo mundo que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU tem armas nucleares. Uhum. Rússia, França, Estados Unidos, China. Não é coincidência. Vai achar que é coincidência? Não é coincidência. Porque quando um país desses bota um veto, os outros países, vamos votar aqui para invadir o país tal. Mas um dos países veta. E os caras respeitam. Um país vetando, os caras respeitam. Por quê? Porque por trás do veto tem às vezes um arsenal de 100, de 500, de 10 mil armas nucleares. Agora imagina o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, sem armas nucleares, vetando, falando para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia: olha, vocês não podem fazer isso aí que vocês querem. Não, né? Os caras vão pra cima. Eles vão rir. Eles vão rir e vão desrespeitar. E aí, a partir do momento que um veto começa a ser desrespeitado, acabou o Conselho de Segurança da ONU também. Né? E acabou o Conselho de Segurança da ONU, você elimina aí um elemento de equilíbrio até da ordem internacional, né? Então, assim, o Brasil ele tem que ser do Conselho de Segurança da ONU, tendo armas nucleares. Né? Sem armas nucleares, é perigoso pro Brasil até estar no Conselho de Segurança da ONU. Essa é a diferença que faz você ter armas nucleares ou não ter armas nucleares. E por que alguns países que têm não mostram? Eu tenho. E por que os que têm não mostram a quantidade que tem? Porque você não pode mostrar a mão do seu jogo, né? Não, mas tem que mostrar pra mostrar, né, soberania. Por exemplo, o Irã. O Irã, eles falam, tem gente que fala que tem gente que fala que não tem. Seria interessante o Irã mostrar aqui. O Irã tem três. É porque muitas vezes a dúvida e o segredo também tem um poder, né? O mistério tem poder. Né? O poder, você tem que saber quando exibir o poder e quando ocultar o poder e apenas sugerir o poder. Porque aquilo que você não conhece, você também não tem como calcular, não tem como avaliar e também não tem exatamente como se defender. Tá entendendo? O poder, ele tem essa duplicidade de que às vezes ele opera melhor por trás de uma cortina. Se essa regra vale, passou da hora do Brasil jogar com ela, então. Eu também acho. Olha só. Nós temos. Por que o imperador do Japão, por exemplo, ou alguns outros imperadores, eles apareciam em público, às vezes por trás de um biombo, por trás de uma cortina? Porque a sugestão do poder opera psicologicamente em relação ao povo, em relação às pessoas também, com os próprios efeitos, né? Então, o poder, às vezes, você tem que ocultar para que ele tenha determinados efeitos. Em outras ocasiões, você tem que